dia, boa tarde, boa noite, seja lá de onde você estiver nos assistindo, aqui da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, da Oceania, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pode Sim com Esther Sanches. E hoje nós temos aqui uma pessoa extremamente especial. A gente vai falar hoje, gente, de um tema assim, super bacana. É um tema que as pessoas normalmente fogem deles, dependendo da sua religião, dependendo da sua maneira, né, de ver as coisas, mas é um tema muito importante, né? A gente vai falar sobre sexualidade. Tenho aqui hoje a doutora Nádia Guimarães. Ela não gosta que eu a chame de doutora, mas para mim ela é uma doutora, né, no que ela faz, no quesito dela, porque é uma pessoa que estuda, né, que entende muito da situação, que sabe resolver conflitos e problemas, né? A gente tem que chamá-la assim, de doutora. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco hoje. E eu gostaria que você falasse assim, um pouquinho só da sua trajetória, começando aí. Para aquela câmera ali, ó, fala ali com o pessoal. Boa noite para todos vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. Estamos aqui falando de um tema que é super importante, super atual na nossa vida, né, que é sexualidade. E a minha história é uma história assim, eu brinco que eu transformei a minha dor em um objetivo, um propósito de vida. Porque eu tive câncer no reto aos 37 anos e eu fiz menopausa precoce. E isso há 18 anos atrás, né? Então, hoje a gente está vendo aí nas redes sociais, Instagram, as pessoas, médicos, artistas falando sobre menopausa. Mas há 18 anos atrás, não tinha quase nada, assim. Eu fui buscar informação. Nossa, Nádia, mas você era muito nova. Muito, eu tinha 37 anos. Nossa. Eu falo que foi Deus que colocou, assim, anjos na minha vida. Tem um médico que fala, assim, que a gente conhece o nosso corpo. Uhum. E quando a gente se atenta aos sinais, né, a gente vê quando algo não está legal. E eu vi um sangue nas fezes e pensei assim, não, isso não está normal. E fui ao médico. Eu falo assim, tudo foi encaixando, Esther. Então, é muito importante, né, que tudo, a gente observe o corpo da gente e os sinais, né? E não quer dizer que tenha sangue nas fezes que sempre seja câncer, né? Pode ser pólipo, pode ser um antibiótico que você toma e fere ele seu trato digestivo e vai acabar, né, ferindo ali, pode sair sangue, pode ser hemorroide, várias outras questões. Mas não é normal, né? Então, a gente não tem que estar sempre sangue observando, na urina, né? nas fezes, a gente tem que observar. Não é normal. Tem alguma coisa, o seu corpo está te mostrando algo. E eu enxerguei, eu percebi. E aí eu falo que Deus foi colocando os anjos na minha vida. E aí eu fui à médica, ela me perguntou, o que você tem? Fui numa clínica geral. Não tenho nada. Realmente, apertou, barriga para lá, nada. Aí, ela falou assim, não, vamos fazer uns exames, sangue oculto nas fezes. E eu falo assim, que é um exame tão simples, tão comum, que todo mundo tem que fazer. É muito simples de fazer, um exame que pode detectar. Quer dizer que, né, se for positivo o sangue nas fezes é câncer? Não, né? Pode ser. O exame chama-se sangue oculto nas fezes. E deu positivo, eu levei para ela. Ela falou assim: ó, você tem plano de saúde, vamos fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. E aí fez a endoscopia, eu lembro de falando que não tinha nada. E porque a gente toma sedativo, a gente não vê. E aí eu lembro de eu voltando, o médico me perguntando se eu tinha outros exames de sangue e tal, não tinha. E ele foi e falou assim, olha, a gente acha que você vai ter que operar, mas a gente tirou aqui e vai fazer biópsia. E você não sentia nada, nenhuma dor, nada? Nada. A única coisa, Esther, que realmente começou assim, eu estava indo mais vezes ao banheiro. Meu ex-marido, ele tem uma fazenda e eu fiz comida com gordura de porco, sabe? E aí me deu uma diarreia forte. E quando eu limpei, eu vi um sujinho de sangue. Eu disse, ai, que estranho. E eu olhei, né? Comecei a olhar. E de vez em quando estava saindo, mínimo. E aí
eu falo que eu nem tive muito tempo, não, porque eu fiz a colonoscopia na sexta, na terça eu fui à médica, porque já tinha um horário marcado, e aí já tinha o resultado, já me encaminharam, assim, o doutor Sidney ligou para um amigo dele, Nádia, vou ligar para o meu amigo especialista em BH. Então, na outra semana eu já estava em BH, eu já saí de Monlevade com todos os exames prontos. E Então, estava já em qual foi. estágio? Porque o câncer tem 4 estágios. Estava bem no Muito no iniciozinho, né? início. Tinha 3 nódulos. O maior tinha 0,3 milímetros. Era muito pequenininho. Deus deve ter propósitos, né? Aliás, Deus tem propósitos. Eu acredito que talvez o meu seja esse. Está aqui falando de um tema que todo mundo, assim, é necessário, mas todo mundo tem medo de É falar. verdade. Então, né, eu fiz quimioterapia, fiz radioterapia, fiz cirurgia, fiz quimio, fiz rádio, fiz todo o processo. E aí veio a menopausa. E engraçado que esses dias, tem um mês, eu estava conversando com uma amiga minha que teve câncer de mama ano passado, e falando sobre isso, que a única coisa que o médico falou comigo foi o seguinte: quando eu fui fazer radioterapia, o médico falou: você não pode engravidar. Só isso. Nunca me falaram, né? Nada assim, olha, o efeito você pode fazer menopausa, você pode isso, nada, né? E com a menopausa vem todas as questões, a questão do ressecamento, questão do libido. Hoje, a gente vê que a menopausa tem vários sintomas. Ansiedade, depressão, tem muito alto índice de depressão na menopausa e várias outras questões, dor nos ossos. Hoje está sendo estudada a questão da menopausa. Hoje, né? Quando E você há tinha 18 37 anos, anos, não tinha nada. Mas você já tinha filho, né? Eu Você tinha. Meu menino tinha 3 anos na época. E aí, minha menstruação simplesmente parou, assim. Eu lembro que um médico falou assim, um ginecologista falou assim, que bom, você fez menopausa e não sentiu calorão, não sentiu nada. Mas eu senti sim. Depois que eu comecei a estudar sobre sexualidade e todas as questões que envolvem, né, na menopausa também, eu vi que eu tive sim, eu fiquei ansiosa. Eu não tive uma depressão assim seríssima, mas eu fiquei depressiva. Eu fiquei um período que eu chorava muito, qualquer coisinha mexia comigo. Então, meu emocional ficou. E também tinha o tratamento, né, Esther? É porque as pessoas também pensam que menopausa é só quando realmente para, né? O ciclo menstrual. Na verdade, a menopausa é quando para. A mulher, 40 e poucos anos, entra no climatério. Menopausa é quando finaliza mesmo, né? Acabou. A mulher fez menopausa, a partir daquele momento ela perde o processo reprodutivo dela, né? Ela não pode ter filho. Mas ela continua com sintomas, né? Porque eu já parei de menstruar há muito tempo e eu continuo com sintomas. De vez em quando bate um calor, né? Sim, porque Esse lado emocional, né? seu Às vezes. corpo ainda, né? Esses dias eu li um livro que chama Cérebro e Menopausa, muito legal. E estudando, uma neurocientista estudando os efeitos da menopausa no nosso cérebro. Então, ele diminui, né, com o efeito dos hormônios que vão morrendo, mas depois ele volta. Olha que legal. Depois ele próprio retorna ao estágio dele, o estado dele anterior. Mas até isso acontecer, o corpo ainda está fazendo os ajustes. Sim, né? sim. Então, hoje mesmo eu falei com a mulher, né? Questão de reposição. Se você pode fazer, converse com seu médico, faça. Nádia, eu tenho medo. Porque, infelizmente, a questão do hormonal não tinham estudos concretos e criou-se essa coisa que terapia hormonal dá câncer. Claro, gente, cada pessoa é cada pessoa, né? Isso é diálogo com o seu médico, mas se você pode fazer, faça. É muito bom. E eu fiz, porque na época algumas questões minhas, como eu não tive câncer ginecológico, aí minha ginecologista
conversou com uma oncologista, que é ginecologista, e ela, não, liberou. Eu fiz um tempo. Então, só voltando assim pra gente, Isso. daqui a pouco a gente chega aí nessa questão da menopausa, que é muito importante a gente falar sobre isso também. Mas tipo assim, para não pular assim as etapas, então você teve esse câncer, né, de reto, Isso. e aí isso te despertou justamente por causa dos problemas que você teve, principalmente os problemas de sexualidade, né? Isso. Aí eu comecei a perceber que nós mulheres, né, a falta de informação. Eu fui fazer pós-graduação, eu fiz 2 na área de sexualidade e eu não achei. Meu TCC foi câncer e menopausa e eu não achei quase material nenhum. Então, eu comecei a ver como nós mulheres assim somos carentes de informação séria, com responsabilidade, porque no professor aí, Google, você acha tudo, né? Mas verdade. muitas coisas não são informações sérias, informações que realmente mereçam né, ser levadas a sério. Então, falando com a minha ginecologista, que depois foi outra ginecologista, falando com ela, eu falei assim, doutora, como nós mulheres somos carentes de informação, né? Independente se passou por um tratamento, por uma doença ou não, a gente não tem informação, né? Vem a primeira menstruação, quase ninguém fala nada, É verdade. né? Tem um caso de uma menina que quando ela menstruou a primeira vez, o pai bateu nela. Então, assim, a gente vê cada depoimento, igual eu faço muita palestra, muito evento, eu atendo e eu vejo assim, eu escuto cada coisa que é doído, Esther. Dói na alma. Dói na alma. Uma menina menstruou, o pai bateu, né? Uma coisa que é fisiológica, normal, natural, né? Do nosso corpo. Então, aí você casa, tem filhos, aí vem as questões, né? Que também vem a questão dos hormônios e pode acontecer várias coisas aí, perda de libido, né? Depressão pós-parto, várias questões que afetam ali o relacionamento. Você se torna mãe, ninguém te orientou ali, né? Você é mulher, de repente você torna mãe, e aí você tem que ser mulher, e aí você tem que ser mãe. Buscar esse equilíbrio realmente é desafiador, né? E aí a gente vai amadurecendo e vem a menopausa. Vem aí o climatério, né? Para depois realmente chegar a menopausa, que é a última menstruação. Você falou de um tema importante aí, e eu gostaria assim, de abordar 3 classes diferentes, né, de seres humanos dentro da sexualidade. O jovem, né, o casal hétero, normal, e a comunidade LGBTQIA+, né? Se você não se importar, logicamente. Claro. Então, assim, você acabou de falar, né, de um exemplo de uma criança, né, que menstruou pela primeira vez e acabou apanhando do pai. Qual que é a idade, mais ou menos, que você acha que os pais deveriam começar a falar sobre sexualidade com as crianças? Desde bebê, desde novo, né? Primeiro, Esther, nosso corpo tem órgãos, e os órgãos têm nome. Rins, fígado, coração, olhos, boca. Então, primeira coisa é falar o nome certo. Pênis, vagina. Posso falar, né? Lógico. Pode sim. Né? Então, assim, primeira coisa, né? É ensinar o nome correto para a criança, né? Olha, tudo bem. Olha um caso interessante. Por que a gente tem que falar o nome correto? Porque, olha, isso é relato de uma criança, né? Ela chegou... porque quando fala pipiu, pepeca, isso a gente sabe, né? Que é o pipiu, que é a pepeca. Mas tem pessoas que põem outros nomes. Olha um caso. Uma criancinha, um menino, chegou para a professora e falou com a professora que o tio dele queria pegar no biscoitinho dele. E a professora, o que tem o seu tio pegar no seu biscoitinho? Não tem problema nenhum. Ela não né? entendia. Biscoitinho. Meu tio quer pegar, meu tio quer pegar no biscoitinho, meu tio pegou no meu biscoitinho. O que tem? Passou um período, chega a mãe nervosa, porque
a criança estava com uma doença sexualmente transmissível. E aí, Nossa, até dói. a gente fala, nem é doença, é infecção, né? Aham. É ISTs, infecção sexualmente transmissível. E aí, e veio na escola, porque queria entender, porque na casa deles, né, a princípio, para ela estava tudo bem. Uhum. E aí, nada na escola, né? Muito cuidado, eles eram muito cuidadosos, tal, tal, tal. E aí a mãe, na conversa, fala assim: é porque o biscoitinho. Aí a professora, peraí, se como é atinou. que é? É. É, porque lá em casa a gente fala biscoitinho. Hum. Aí a professora virou e falou assim: nossa, ele me falou que o tio queria pegar no biscoitinho dele. Biscoitinho, achei, ai, tudo bem. Então a criança, Esther, ela dá sinais. A gente precisa estar atento. Então, o primeiro passo desde novinho, ensinando os nomes certos. Biscoitinho, né? Não é o nosso linguajar diário. Quando você fala um pipiu, pepeca, você entende, né? Mas o nome é vagina e o nome é pênis. Então, esse é o seu pênis. Pode ser pipiu, ok, todo mundo entende. Então, desde novinho, a gente tem que ir ensinando sobre sexualidade. Por quê, Esther? Infelizmente, as pessoas, quando falam sexualidade, as pessoas só pensam em sexo e penetração, Verdade. né? Só sexo e penetração. Sexualidade, você ali, quando você tem uma menininha, ela tem o cabelo crespo, né? Ela amar o cabelo do jeito dela, ela se amar, se gostar. Ah, minha cor é assim, minha cor é diferente da minha amiguinha, mas sua cor é linda. Isso é sexualidade. Sexualidade é tudo que nos envolve. E na Entendi. sexualidade tem sexo também. Então, quando você me pergunta quando eu devo começar a falar de sexualidade com a criancinha, com o bebê, é desde novinho. É ajudar principalmente as meninas, que a gente cresce aí, TikTok, Instagram, não sei o quê, padrões que não são muitas vezes o nosso, né? A gente cresce em cima de padrão, que é dos outros. Então, é você ajudar a criança a cuidar, autocuidado, autoestima. Ah, mãe, minha pele é diferente da outra, mas sua pele é tão linda quanto a outra. Meu cabelo é diferente, mas você é tão linda com esse cabelo quanto a outra. E é ensinando as crianças a ter respeito pelo outro. Isso é sexualidade. E quando se deve começar a falar de sexo? Desde novinho. Desde novinho também. Desde novinho. E como abordar claro isso? que é dentro da idade, né? Você não vai... claro, é os termos, tudo assim, olha, ensinar a criança a tomar banho sozinha. Ensinar a criança sobre autocuidado. Não é qualquer um que pode pôr a mão em você, olha. Ensinar Conversar sobre isso, né? é conversar, tudo na nossa vida, 2 ouvidos e uma boca, é diálogo. E você olhar, né? Olhar nos olhos, Esther. Relacionamento, qualquer tipo que ele seja, ele começa pelo olhar. Você precisa olhar para a criança, para sua filha, seu filho, né? Ele dá sinais quando algo não está legal. E aí é você começar, olha, né? Você vai tomar banho, caso aconteça alguma coisa, conta para a mamãe vai te ajudar. Se alguém falar que em casa não tem segredo, se alguém vier falando com você, esse é nosso segredinho, não aceite, porque aqui em casa não tem segredo. Mas é engraçado que os pais hoje, né, eles estão assim, tão... eu gosto muito de uma palavra em espanhol que chama ensimesmados, né? Que se fala ensimesmados. Eles estão assim tão ensimesmados que eles esquecem, né, de tudo que está ao redor, principalmente dos filhos, né? E hoje em A dia... bênção, né, do celular. O celular Hoje é em dia, ótimo. o celular que educa, né? E está tudo muito Infelizmente. exposto. E as crianças não estão ainda preparadas para determinadas coisas. Eu me lembro meu filho, quando ele tinha 4 aninhos de idade, a gente foi ao Paquistão e tinha uma série que era muito pesada, sabe, para criança. E
E ele gostava dessa série, ele queria assistir essa série. Eu falei com ele, mamãe vai comprar a série todinha para você, mas você só vai assistir quando você tiver 11 aninhos. Ah, mas mamãe, por quê? Porque com 11 aninhos você vai estar um pouco mais maduro, você vai entender um pouco mais a situação. E também a sua vivência vai ser um pouco diferente. Porque ele adora atirar. E essa série tinha muito tiros, né? E a gente estava com medo dele crescer com essa violência. Não estava preparado na hora, né? E com 9 anos, a gente começou a ir para Las Vegas para ele atirar. Ele é atirador profissional. Então, com 11 anos, já podia ver essa série, né? Então, assim, hoje em dia eu vejo muito isso. As pessoas não estão educando, os pais não estão educando os filhos. Os celulares estão educando os filhos. E eles não estão preparados para isso. Chega na adolescência, que a gente vai pular para esse tema agora, chega na adolescência sem preparo nenhum, né? Sabendo coisas de adultos, sendo crianças e agindo como crianças, né? Um outro assunto que eu gostaria de abordar aqui é em relação à masturbação. A criança já começa, né? Desde novinha, ter instinto, né? É instintivo. E como que os pais, o que você diria, por exemplo, para os pais abordarem essa situação? Como chegarem para ensinar, né, e tocar nesse assunto desde que eles sintam que não seja uma coisa assim extremamente horrorosa, como muitas pessoas colocam? Na verdade, assim, o toque no corpo causa essa estranheza, né? Mas você falou uma coisa, só pegando gancho, muito séria, porque os pais estão delegando a educação para os filhos para o celular, né? Aquela série Adolescência, né? Meu filho estava no quarto, a gente acha que estando no quarto tá tudo bem, né? E a gente... É mais fácil julgar a culpa no outro do que eu pegar. Nossos filhos, a princípio, eles não pediram para nascer, né? Claro, acontece, mas você quis ser mãe, né? Eu quis ser mãe. Então, quem ama educa. É verdade. Quando eu estou, porque eu cresci ouvindo assim, na vida a gente tem 2 formas de aprender, pelo amor ou pela dor. Né? Então, quando eu ensino dentro de casa o meu filho valores, respeito, né? Isso é berço. Isso é berço. Isso, sabe? São valores que a gente planta dentro de casa. Eu falo que os pais estão doentes. Nós estamos precisando pegar esses pais pelas mãos, né? Estão muito permissivos. Voltar lá no princípio, né? Ensinar valores. Porque se eu quero um filho bom, um filho que seja melhor, né? Eu que estou educando esse filho. Eu que estou criando essa criança. Então, e aí delega e vai aprender coisas que não deve, né? O meu filho, quando ele jogava esses joguinhos, eu também restringi e eu falava, olha, você sabe que na vida, a vida só tem uma vida. O joguinho não, ele tem vidas, mas é diferente. Então, é diferente. Eu sempre conversei isso. Então, é difícil falar não para os nossos filhos, mas a gente tem que ensinar. Porque quando a gente ensina, a gente está plantando. É uma sementinha, você está ali plantando todo dia, você vai colher no futuro. É verdade. Né? Doutora Nádia, só um minutinho. A gente está ao vivo, gente, e alguém está chamando lá fora. Eu gostaria de pedir que a sargenta Elisete, que está ali conosco, para dar uma olhadinha lá, Elisete, por gentileza. Vai lá, Elisete. E para a gente continuar esse bate-papo aqui, tá? Então, assim, isso é muito sério, Esther, sabe? O pai... Filho não tem raiva de pai e mãe. Lembra isso? Seu pai te xingou, te chamou atenção, sua mãe, né? A gente precisa resgatar esses valores, primeiro. Né? Se a gente quer uma sociedade melhor, essa sociedade começa dentro da nossa casa. É verdade. Né? E quando eu estou ali educando, orientando, eu também estou falando de sexualidade para o meu filho, porque sexualidade é eu respeitar o valor do outro, a vontade, a orientação sexual do outro. Que interessante, eu estou aprendendo isso hoje. Então, quando eu estou ensinando o meu filho sobre autocuidado, sobre respeito, eu estou ensinando ele sobre sexualidade. O outro é diferente, o outro tem uma orientação sexual, o outro se veste diferente, o outro tem uma cor diferente, o outro tem um cabelo, um olho. Isso é sexualidade. É a sociedade que eu estou vivendo. Né? E se eu quero uma sociedade melhor, eu tenho que plantar. E começa. A gente fala assim, meu filho não larga do celular. Mas quem deu o celular para ele?
né? Outra coisa que a gente sempre fazia em casa, na hora do jantar, nunca celular. Hoje, que eu falei com meu filho, a gente estava almoçando, e eu falei assim, Henrique, a gente está almoçando, você está mexendo no celular? E lá em casa tinha regras. Ele não podia, hoje ele tem 21 anos, mas quando ele era criança, não podia. E, não é fugindo do tema, mas eu acho que a gente, né, tem que falar disso. Você vai no restaurante, Esther, você frequenta, eu frequento, Verdade. e a gente vê, em poucos dias eu vi, né, o pai e a mãe, cada filho com celular. nem celular não, é um iPad, né, um iPad. E aí, na hora do almoço, ou o celular, menino de 6, 7 anos, sinceramente, o pai dando comida para um na boca e a mãe dando comida para outro na boca. E os meninos jogando. Esther, pelo amor de Deus, né? Mentira, que isso? Eu acho assim. Depois você vai reclamar do seu filho, da sua filha. Mas você ensinou? Não. Você cobrou? É difícil. Por isso, assim, educar é difícil porque demanda tempo. Demanda falar não. Um dia meu filho me pediu para jogar o joguinho, que só era fim de semana. Falei assim, você sabe que é só fim de semana. Ele assim, pedir não tem problema, né, mãe? Aí eu falei assim, não tem, mas você sabe. Sei. Ok. Então, a gente tem que colocar, eu quero uma sociedade mais justa. Eu quero uma sociedade que meus filhos respeitem. Né? Os valores, a orientação sexual do outro. Eu tenho que começar dentro de casa, não é no celular. Porque, infelizmente, como tem coisas boas, tem coisas não tão boas. Verdade. E aí é mais sério ainda, Esther, porque a gente não está acompanhando o que os nossos filhos estão mexendo. Muitas vezes estão conversando com pedófilos. Isso é seríssimo. Né? Aí eu já estou indo até para o sexo, né? Mas assim, eles não são orientados, eles não são acompanhados, eles não são ouvidos, porque na verdade todo mundo quer ser ouvido, Esther. Por isso que a gente tem 2 ouvidos, a gente quer ser ouvido, né? Isso até é bíblico, 2 ouvidos e uma boca, vamos ouvir mais, por isso que a gente tem 2 ouvidos, para ouvir mais. E nossos filhos estão precisando ser ouvidos, né? Crítica. E tem pais, infelizmente, que faz? Afasta o filho, né? O filho chega, só critica, o filho é feio, o filho é burro, o filho é isso, o filho é aquilo. Mas qual referência eu estou dando? Né? Isso é sexualidade. Quando eu falo assim, meu filho é feio, meu filho é burro, eu estou mexendo com a autoestima dessa criança, desse adolescente. Então, isso tudo vai influenciar na vida dele, futura dele, inclusive na orientação sexual dele, que você não sabe o que ele está se envolvendo ali, olhando naquele celular. E isso vai refletir. Né? Nádia, vamos sobre a masturbação, só falar rapidinho. Gente, né, tem vídeos, né, tem estudos, né, hoje tem ultrassom, que se vê até um menininho mexendo no pênis, né? Dentro do ventre. Então, gente, o toque é natural. A gente está conhecendo, você passa a mão no seu, né? Então, o toque, a descoberta é uma curiosidade natural da criança, né? Só que você tem que observar. Se a criança ela está se tocando muito, olha, 2 casos interessantes que eu vou te falar. Primeiro, uma menina na escola, ela estava se tocando muito. E aí a mãe chamou, a professora chamou a mãe, tal. Aí foi ver, a menina estava com infecção urinária. Estava coçando, não é? Ela não estava se tocando. E a gente que é mulher, né? A gente sabe que a infecção urinária, como é chato, dói, incomoda. Então, muitas vezes você leva o pensamento para algo que a criança ela tá com uma doença ali, precisando, né, de cuidados médicos. O primeiro ponto é esse. Quando a criança está se tocando muito, menino ou menina, os pais têm que observar. Por quê? Pode ser que essa criança esteja tendo algum tipo de estímulo. Ou vendo pornografia,
ou conteúdos que não são legais, né, na internet, tendo acesso, Interessante. Uhum. ou ela está sendo molestada, sofrendo violência sexual, tá? Então, se a criança está se tocando muito, tem que observar. Porque, sim, é gostoso, é prazeroso o toque. A criança também sente. Aquilo é gostoso para ela, né? Ela não tem maldade, ela não leva aquilo como se fosse masturbação. Ela tocou, achou gostoso. Então, você tem que observar que pode ser que ela esteja tendo algum tipo de estímulo, menino ou menina, Sim. tá? Há casos de uma menina que estava na escola também, né, se tocando muito. Não, lá em casa, super de boa. Mas tinha um coleguinha que ela brincava praticamente todos os dias. A menina tinha 4 anos, o menino 7. Entendi. Eles ficavam no quarto lá brincando, não tinha ninguém e o menino... Alguma coisa está acontecendo ali, olhar. Tem que observar, né? Mas pode acontecer da criança ter uma sensibilidade maior e acabar tá se tocando mesmo. Aí é hora de você sentar, conversar. Olha, eu sei que é gostoso. É fácil falar isso? Não. Não é fácil, Esté. Mas você chegar, olha, tá acontecendo alguma coisa, é conversar. Não, mãe, é que eu achei gostoso, ok, né? Mas da criança também falar isso é meio complicado. Mas às vezes ela se sente, né? À vontade, não, mãe, Depende do achei relacionamento gostoso. também, né? Que a criança tem. Então, olha, então vamos fazer o seguinte: quando você quiser, vai lá para o seu quarto, isso o corpo é seu, você tem que tomar cuidado. Orientar, Esther. Orientar, tudo é diálogo. Tudo começa na nossa vida com diálogo. Isso é sexualidade. É o diálogo. Eu entender o outro, isso é sexualidade. A gente acha sexualidade, né, só sexo. Sexo também existe na sexualidade. Mas a forma como eu me vejo, como eu me relaciono com as pessoas, a minha religião, isso tudo vai influenciar a nossa sexualidade. E nós nascemos com ela e vamos morrer. Ela só acaba quando a gente morre. Isso aí é a sexualidade. Para fechar esse quadro aqui de crianças e adolescentes, o que dizer assim sobre a primeira vez, né? Como se cuidar, não ter tanto medo, porque é uma coisa natural, né, de acontecer. Quais os conselhos que você daria assim, nessa Então, situação? na nossa época, né, nós somos mais ou menos da mesma idade, né? Era que tem que casar virgem, né? Tem que não sei o quê. Graças a Deus, hoje caiu assim por terra isso, tem que ser virgem. Gente, primeiro, né? É uma opção de cada um. O que eu quero ser, o momento que eu quero manter uma relação, que eu quero, por favor, principalmente meninas, por favor, não caiam naquela, você tem que fazer para ser inserida no grupo. Isso você acontece tem muito, né? pressão, não aceite pressão. O corpo é seu, o desejo é seu, a vontade é sua, a responsabilidade é sua, né? Porque fazer sexo é muito bom, é gostoso, é prazeroso. Né? Tem gente que tem dor e tal, mas a princípio, né, o nosso corpo foi feito para o sexo, né? Só que exige responsabilidade, né? Exige realmente você saber se você quer, porque muitas vezes, muitas meninas acabam fazendo sexo para agradar. É verdade. Né? Nossa, se você não der para mim, eu vou ficar com aquela outra que dá para mim. Então, isso é sexualidade. Sabe o que é, Esther? Eu ensinar a minha filha, olha aqui, você tem que saber, quem manda no seu corpo é você. E nas suas vontades. E nas suas vontades. E se ele não respeitar a sua vontade, o que você quer... Ele não te merece. Beijinho no ombro, manda esse cara caçar o rumo dele, sabe? Porque ele não te merece. Isso é sexualidade. Olhar e falar assim, olha, legal. E sabe por que muitas mulheres aceitam violência? Porque não aprenderam, desde nova, a ter autoestima, a olhar para ela e se cuidar. Falar que não. Quem manda aqui... Sou eu. É verdade. Sou eu. Mas E aí, é isso que a gente tem. Isso é sexualidade. É eu me respeitar. Porque o outro só me respeita, Esther, a partir do momento que eu me respeito. E aí a gente tem que ensinar também, eu estou falando muito para menina, mas isso é para menino também. Autoestima. Olha,
Se você não gostar de mim, a gente vê casos, Esther. Você convive nesse meio aí de mulheres que se submetem à cirurgia, diminui o nariz, faz não sei o quê, põe aqui, tira ali, porque o homem, o parceiro, o marido, ele quer sim. Ela pinta o cabelo de loiro porque o cara gosta de mulher loira. Mas você sabe que às vezes nem é isso. Eu estava até falando esses dias com uma pessoa que, assim, até minha prima. Ela era gordinha, tinha os dentes, né, normais e tal. E aí ela veio ao Brasil, mora nos Estados Unidos. Veio ao Brasil, mudou toda. Voltou para os Estados Unidos magra, com os dentes todos cheios de lentes, o cabelo muito bonito, fez cirurgia plástica, mexeu. Quando chegou lá, ele largou ela. Ele falou assim, mas eu não me apaixonei por essa pessoa, né? Eu não te conheço mais. E quando a gente faz cirurgia, a gente já não tem mais aquela felicidade, né? Porque não pode comer tudo e já não pode fazer as coisas que a gente fazia antes. Então, assim, às vezes a gente fica mexendo demais, pensando que a gente vai agradar o homem, porque muitas das mulheres fazem as coisas para agradar o homem, né? E não é por aí. Qual que é a nossa educação? Nossa educação é sempre servir, servir o homem. A gente cresce, você, né, vai casar e vai cuidar de quem? Do seu marido. Do marido. Do marido. Depois você vai cuidar do filho. Dos filhos, Nunca, né? Em que momento essa mulher é ensinada a cuidar dela? Então, nós precisamos começar agora a ensinar nossas meninas, olha, se cuide, não por ele, né? Cuide da sua alimentação, faça uma academia, faça um exercício por você. O corpo é seu. É verdade. Então, mas infelizmente, muitas mulheres se submetem a barbaridades para agradar a parceria. É que eu vou falar parceria porque a gente não usa hoje marido, mulher, porque né, tem casal homo. Isso. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, assim, quando eu falo de autocuidado, autoestima, eu tenho que começar a ensinar nossas meninas. Os meninos também. Tem homens que aceitam barbaridade de mulheres que não é para aceitar, porque ele não aprendeu a se amar, se respeitar. Eu só posso amar o outro a partir do momento que eu me amo. É verdade. Porque senão o outro vai fazer o que quer e eu vou aceitar. É verdade. E a gente vê mulheres aceitando, né? E isso é muito triste. E aí, o que acontece? Vem a primeira vez. Eu não fui ensinada a me amar, faz sexo ali, né? Faz para agradar, faz porque o outro está fazendo pressão. E aí não toma os devidos cuidados, né? A gente acha que gravidez é sempre com os outros, nunca vai acontecer comigo. É e verdade. pode engravidar na primeira relação. Verdade. Né? Então, meninas, né? Filho é para a vida. Filho é para a vida. É muita responsabilidade. Muita também, responsabilidade. Né? Então, se cuide, né? Vai ao médico, tome um remédio, usa camisinha, né? O preservativo é para isso. E não é só para evitar gravidez, não. Doenças O também. índice de HIV e sífilis em João Molevade está altíssimo, muito alto. Então, como que a gente vai prevenir? Usando preservativo. Usando preservativo. Então, a primeira relação, Esther, deveria ser, primeiro assim, a menina, o menino está ciente, querendo, né? Não é aquela coisa, meninos, por favor, né? Não vai com aquela coisa assim, pode falar, Esther? Tem um buraco ali, eu vou sair enfiando. Gente, por favor, não é isso não. Tem um buraco ali, é para enfiar mesmo. Mas primeiro vai despertando tem que ser muito especial, né? Vai a gente tá meio romântica, não existe mais esse romantismo, né? Mas tem que ser assim, né? Não é só de romantismo, não, sabe, Esther? Porque você vai ali ajustando ali aquele momento, vai com o dedo, especial, né? vai descobrindo ali. É o momento, infelizmente, como a gente não tem educação sexual, qual é a educação sexual que a gente tem? É filme pornográfico. Os meninos, é revista, é filme, é internet aí, é mão aqui, aquilo na mão, e eu brinco assim, mulher já está cantando ópera, né? Abriu a porta, a mão aqui, aqui na mão, mulher canta ópera. Tati, a gente vai falar sobre isso. Meninos, não é assim, tá? Vai
né? É completamente diferente desses filmes que eles veem. É muito né? diferente. Então, assim, meninos, aquele momento é novo, é especial para aquela garota que está com você. Esses vídeos, esses dias eu vi um vídeo de um homem, parece falando para o filho, olha, trate com respeito as mulheres, né? Mesmo que você não goste dela, não seja grosso, Que respeite. lindo, que Muito bacana. legal, vou te mandar o vídeo. E ele falando isso. Então, meninos, né? Tenham esse como que eu falo? Cuidado, Cuidado, Esse né? Você carinho, tá esse ali, vai ali respeito. descobrindo. Aham. Eu brinco, Esther, que a gente fica preso em 3 P's. Porque é o filme pornográfico. Peito, pepeca e pinto, né? É o palavreado. Então, a gente fica preso em 3 P's. Sendo que nosso corpo é um alfabeto. Vamos descobrir o alfabeto. É verdade. Então, assim, é o momento ali que a menina tem, né? Aquele sonho. Mas independente se ela tem sonho ou não, mas vai com cuidado, vai despertando, que vai ser muito mais gostoso para você, homem, e para ela. Então, é o toque para depois, sabe? A penetração deveria ser assim, depois de uns 3 dias, você se tocando e se conhecendo. Verdade. Por quê? Você está ali despertando o seu corpo. E vai ser algo natural, prazeroso e gostoso para os dois, né? E, por favor, usem preservativo, né? Não só para evitar uma gravidez, mas também para evitar aí uma infecção sexualmente transmissível. Nádia, pulando um pouco agora da adolescência, né? Para a fase adulta, vamos falar um pouquinho sobre casamento. Normalmente, né, uma das reclamações que principalmente as mulheres têm, homens têm muito também, né? É sobre o quanto esfria o relacionamento depois de um casamento. O que você acha que está por trás disso? Rubens Alves falava que fazer amor, um homem e uma mulher fazerem amor, é brincar com um brinquedo brincante. Então, o que acontece? Quando está namorando, né? Tá tudo lindo. Um mora numa casa, normalmente, mora numa casa, outro em outro, e vão se encontrar. É perfume, é uma roupa, é uma lingerie. A imaginação tá ali, ó, movimentando tudo. Aí casa. Aí, infelizmente, tem pessoas que casam, que acham que casou, acabou. Eu não preciso conquistar. Eu casei. Para que eu vou verdade. Conquistar? Tem pessoas... É a conquista diária, né? É conquista diária, é diálogo. E outra coisa que eu sempre oriento os casais, né? Quando chega, Nádia, né? Isso aí, com essa fala aí, fala assim, há quanto tempo vocês não saem só vocês dois para namorar? Principalmente assim, depois que tem filho, depois que o filho nasceu, nunca mais nós dois saímos juntos. Então, gente, é o momento de vocês reconquistarem, saírem só vocês dois. E eu falo assim, olha, tudo bem, vocês têm um bebê. Arranje alguém sempre de confiança, né, Esther? Lógico, a gente tem que ter muito zelo e muito cuidado com quem a gente deixa os filhos da gente. Então, arranja alguém e saia só vocês dois para namorar. E isso é válido para relacionamento de 15 dias, de um mês, a relacionamentos de mais tempo, né? Tira um tempo para você sair para namorar. Olha, vamos supor, toda sexta-feira, sei, gente, que financeiramente às vezes é pesado, né? Mas pelo menos uma vez por mês. E não precisa fazer muita estripulia, não. Tem que ir lugar caro. Não, gente. De repente, você fala assim, olha, uma vez por mês nós vamos tirar uma noite pra gente. Faça na sua casa mesmo. Põe uma luz. Eu já ia sugerir. Põe uma luz. De repente, compra umas velas. Põe uma musiquinha. Sabe? Cria o ambiente. Tanto o homem pode criar quanto a mulher. Mas
já chegam, olha, amor, nós estamos precisando dar uma movimentada. Uhum. Então, pelo menos uma vez por mês. O ideal seria pelo menos uma vez por semana. Uhum. Ter o momento de vocês dois. Eu falo assim, não é para sair para falar de conta, Uhum. de falar de dívida, de problema de família, né? Não. É para sair e falar assim, você lembra que carnaval em Alvinópolis? Nossa, você lembra o que nós fizemos naquela pracinha ali, do Nix, no meu tempo era Nix, nem sei se tem Nix, mas que a pracinha ali, nossa, ali bombava, e não sei o quê, e a cavalgada. Recordar, né? É o momento de vocês estarem ali. O que acontece, Esther? Relacionamento de muito tempo vai perdendo olho no olho. Admiração também, né? Admiração, É. sabe? E aí, o que acontece? Em relacionamento de muito tempo, você falou uma coisa muito importante. Você começa a ver que o outro tem os defeitos, tem as questões, e você começa só a criticar, Uhum. né? Você só vê os É defeitos. verdade. Você esquece que aquele cara ali, olha, Uhum. lindo, gostoso, né? Tá meio fofinho, mas, né? Isso tudo, mas você também já não tá tão assim. E é os ajustes, né? É os ajustes na sexualidade. Uhum. Tanto é que tem um livro que chama Inteligência Sexual, que vai falando sobre isso. A gente vai mudando, a gente vai envelhecendo, e a nossa sexualidade vai mudando, e a gente vai fazendo os ajustes. Verdade. Relacionamentos são ajustes. São... Então, é um momento assim... Fale mais, elogie mais. Quem quer ficar com uma pessoa chata dentro de casa? Ai, ninguém, né? Ninguém. Ninguém Pessoa que merece. só reclama, só tá ruim. E mulher, nós temos um defeito muito grande. Nós não achamos, nós temos certeza que nós somos dona da verdade. É. E outra coisa também, a mulher não esquece, né? Não. O nosso HD Relembra-se. guarda. Então, assim, a gente acha que a gente é dona da verdade. A gente acha que a gente vai casar e a gente vai mudar o homem. O homem acha que ele vai casar e que a mulher nunca vai mudar. Uhum. E a gente muda como ele muda e a gente não muda ninguém. Verdade. Né? Você está aí falando de detox, de regime. E é fácil. É uma Não. coisa sua. Uhum. É fácil mudar? Não é. Imagina mudar o outro. Então, a gente tem que entender que a gente é dono, sim, da nossa verdade. Da nossa verdade. Né? A sua verdade é diferente da minha. Você veio de uma educação diferente, de uma religião diferente, valores e princípios diferentes. A sua sexualidade é diferente da minha. Inclusive, diálogo no relacionamento, né? Para vocês chegarem num consenso, o que um gosta, o que outro não gosta. Tem casos, né, que a gente, até há poucos dias eu assisti um filme, o homem sempre fez algo para a mulher. Ela não gostava, mas ela não falava. Outra coisa, homem não tem bola de cristal. Verdade. E para homem, você tem que falar. Olha, eu quero água nesse copo de vidro. Verdade. Você tem que falar. Eu acho que por a gente ter o homem tem que ir observando ali. Você está concordando? Tá ali, né, Dudu? Se o Dudu tá concordando comigo, eu não sei. Mas assim, como a gente é multi, né? A gente cresce, né? A gente vai crescendo, arruma casa, faz comida. Quem tem filho pequeno, olha o filho, olha o irmão. Filho pequeno, não. Olha o irmão, olha não sei o quê. A gente aprende, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem, não. E a gente acha que ele vai, né? Que ele tem bola de cristal. Por que isso? Porque a gente vem nesses filmes românticos, né? Que lá o Christian Grey fez isso, que não sei quem fez isso. O cara adivinhou que você queria a água nesse copo. Gente, né? Nenhum filme. Ele está sendo feito para vender. Esse amor romântico. A realidade é diferente, não né? é a nossa realidade. Claro que pode ter até um cara, um ou outro, que tem um pouco disso. Mas não é, a grande maioria não é assim. Então você tem que falar, mas falar com carinho, né? Aí vai fala com agressividade, fala gritando, fala ofendendo. Muitas vezes a gente fala
A gente fala, como eles também falam, tá? Né? A gente vai ofender o outro, fala da família do outro. É, Né? nossa. E isso é triste, né? Como se só a família do outro tivesse problema. A minha família também tem defeitos e problemas, verdade. tanto quanto a do outro. Então, a gente trata como se a gente fosse perfeita, a gente não tivesse defeito e o outro só tivesse defeito. Então, vamos pôr aí, calçar a sandália da humildade, né? Olhar, não, eu tenho defeito, ele tem. A gente optou por esse relacionamento, por essa relação. Vamos aqui conversar, vamos dialogar, vamos reservar um tempo para o casal, né? Porque a mulher vira mãe, mas ela não deixou de ser mulher. E o marido quer a mulher dele também. Lógico. Né? Mãe ele já tem em casa, né? Normalmente a mulher se sente mãe do marido também, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque senão acaba atrapalhando a relação. Então, investir nisso, sabe, Esther? Tem uma historinha que eu gosto muito, que a mulher estava querendo separar do marido. Igual eu te falei antes do mudar, né? Do mudar o outro. A gente não muda o outro. A gente muda a gente com muita dificuldade. Mas o outro até muda, às vezes, por alguma questão, mas a maior parte das vezes não muda. Aí a mulher estava querendo matar o marido porque eles brigavam muito. Né? Estavam brigando muito, muitas ofensas. Ela estava infeliz, triste. E ela ficou sabendo que lá no alto da montanha tinha um curandeiro lá. E ela foi lá nele e pediu para ele um veneno para ela pôr na comida, na bebida do marido, para que ele morresse e ninguém desconfiasse dela. Né? Ia pondo para ele morrer devagar. E aí o curandeiro deu um vidrinho de veneno e falou assim, eu vou te dar, mas você vai fazer o seguinte, a partir de hoje, você vai falar bom dia para o seu marido. Como vai você? Ele foi para trabalhar, vai com Deus, né? Ele chegou, vamos fazer isso, fiz isso aqui que você gosta, como foi o seu dia? E aí, como é que estão as coisas? Comece a perguntar a ele pela vida dele. Ele, né, pode te perguntar, você fala de como foi o seu dia. Na hora que ele começar a xingar, a brigar, sai de perto. Não fica perto. Né? Evita discussão. Eu sei que não é fácil, né? Tá ali naquele momento ali, a gente, né, muitas vezes não quer calar. Eu sou mulher também, gente. Eu sei, né? Mas eu procuro levar também isso para minha vida hoje. Então, ele começou a brigar, a xingar, sai de perto. Não vai, não entra na pilha ali, começa a brigar também. E aí foi. A mulher começou a fazer isso. Bom dia, vai com Deus. E aí, como é que foi o seu dia? Eu fiz isso aqui, você gosta de comer e tal. Passou 1 mês e pouco. Volta a mulher correndo lá no curandeiro. Chegou nele, tá cansada, né? Subiu correndo o morro lá e virou para ele e falou assim, curandeiro, eu quero que você me dê um antídoto pro veneno. Porque meu marido mudou, eu não quero que meu marido morra mais. Aí o curandeiro deu um sorrisinho e falava assim, pode ficar tranquila, aquilo não era veneno. A minha pergunta é, quem mudou? Foi o marido ou foi ela? Então, a gente reclama, né, das coisas da nossa vida, mas a gente não muda. Né? Como que eu quero que algo mude se eu não mudo? Eu não mudo o outro, mas eu mudo a mim. E automaticamente, quando eu mudo a mim, eu estou mudando o outro, eu estou mudando o ambiente que eu estou vivendo. Né? Isso é sexualidade. Olha que interessante. Tudo que eu estou falando, tudo é sexualidade. E aí voltou o relacionamento, né? Voltou ao que era e tal. Tem até um filme, até pouco tempo assisti na Netflix, eu fico assim, tal. E justamente isso, o cara tinha até um amante, estavam, né, frios. Aí a filha, eu não lembro o nome do filme, depois eu posso até te falar, né, tal. A filha tinha alguma coisa, um concurso em outra cidade, e ela, mulher, pediu, vamos, a família. E foram, e foi o momento deles lá e tal, e tal. O cara voltou
amar a esposa. Ele, né, até terminou assim com a amante e tal. Tem uma história bem legal. Só que a mulher estava com câncer terminal. E aí, na viagem, ela conta e tal, eles voltam, né? Mas só que aí ela morre. Então, assim, o relacionamento vai entrando no corre-corre da vida, a gente vai deixando para lá, né? Ah, depois eu faço isso, depois eu cuido, depois... E aí chega um momento, o relacionamento é um acordo de duas partes, né? Chega um momento que pode ser que uma das partes já não esteja ali satisfeito com o que está acontecendo. Então, diálogo, né? Dois ouvidos, a boca, é hora de sentar, conversar mais, vamos entender mais o que está acontecendo, namorar mais. Então, quando mulher chega assim, não tem vontade nenhuma, né? Que não está fluindo, não estou... O que a mulher deve fazer para mudar esse quadro? Por Primeiro, exemplo, para homem, sexo é muito importante, né? depende, mas tudo bem, sim. A maioria, A maioria dos homens, sim. sexo é muito importante. Logicamente que, né, com tudo isso aí. Mas o homem não é como a mulher, né? A gente precisa de um termômetrozinho para nos esquentar, né? O homem já Então, chega quente. Isso Então, aí, como fazer, mudar esse quadro aí para que a mulher possa dar esse carinho, essa atenção e que possa ter um sexo bacana também, porque é importante no relacionamento. mulher Né? precisa pensar em sexo, Esther. Olha bem, isso aí é cultural e fisiológico. O corpo do homem, o órgão sexual dele é do lado de fora. Ele vê, ele pega, ele dá apelidos, né? Conversa, tem amizade ali com o órgão sexual dele. O nosso, e ele já tem uma educação que é estimulada a se tocar, a se olhar, né? Um amiguinho, um irmão, alguma coisa, alguém fala, faz assim que é gostoso, né? Uhum. E nós mulheres não somos reprimidas, Tabu né? demais, né? Nosso órgão sexual, ele é interno. Além de ser interno, é pecado. Se, igual a gente falou de masturbação, nossa, se o pai vê o filho masturbando, não, meu filho é macho. Mas se vê a menina masturbando, mulher, você está fazendo trem errado. Você olha, não sei o quê, não sei o quê. É verdade. Entendeu? Então, a gente é podada, né? Fecha a perna, não pode pôr a mão. Se pôr a mão, gostar e achar gostoso, é pecado, vai crescer cabelo na mão. Quantas coisas a gente já cresceu ouvindo. Então, isso tudo interfere na nossa libido, na nossa vontade, no nosso desejo. E outra coisa, olha bem para você ver. Vou pegar o Dudu ali. Ele, no mínimo, eu não sei se ele é casado ou não. Não, mas vamos supor que ele tem uma namorada, né? Vamos supor que ele seja casado. Aí, o que acontece? No mínimo, hoje, ele recebeu, no mínimo, 1 ou 2 vídeos de uma mulher se insinuando, ou de um casal fazendo sexo, ou de uma suruba, alguma coisa. É mentira minha? Ok, tá vendo? Não é mentira. Aí, eu te pergunto, Esther, você recebeu hoje algum vídeo de um homem gostosão se insinuando ou de uma cena bonita de sexo? Tá Nem vendo? hoje, nem nunca recebo. É muito Então, difícil. Tá vendo a diferença? O homem é estimulado o tempo todo. É verdade. O homem sai ali fora, tem na televisão, vai verão, vem verão. Aquela mulher com aquele corpão. Que dia que vem? Até rimou. Vai verão, vem verão. Que dia que vem o verão para nós? Olha, Aquele mão, né? Aquele verão, né? Verdade. Aquela coisa. Então, a mulher, a própria cultura nossa não é ensinada a pensar em sexo. O homem é estimulado o tempo todo. O homem pensa em sexo. Por isso que a gente fala assim, homem só pensa em sexo. E é verdade, porque ele é estimulado o tempo todo. Tem homem que fala assim, eu recebo e apago. Não gosto. Ok, você apaga. Mas até para você apagar, se for uma foto de uma mulher nua, você vai e apaga. Mas você não vê a mulher? Isso está mexendo. Então,
nós mulheres, infelizmente, não somos ensinadas a pensar em sexo, né? E isso vai mexer com o nosso desejo, com o nosso tesão, com a nossa imaginação. E aí, o que acontece? A mulher trabalha fora, cuida de casa, cuida de filho, cuida do marido, além de que ela não tem um estímulo, e ela vai chegar em casa, né? Ela não vai estar ali ligada. Nossa, interessantíssimo isso. Não é? Por isso que o homem fica ligado o tempo inteiro, então. Uai, para você ver. Então, a gente precisa pensar. Mulheres, por favor, comecem a pensar mais em sexo. Né? É uma leitura, contos eróticos, você relembrar ali quando você era nova. Olha que legal, olha que interessante. Foi feito estava fazendo uma estudante fazendo mestrado no Rio. Ela pegou na comunidade, ela pegou a revista Bianca, Júlia, Sabrina, e ela fez, né, o estudo. Aí parava lá a Kombi, punha os livros, as mulheres pegavam, lia, voltavam, devolvia. E aí ela fez a pesquisa. As mulheres começaram a ler, elas começaram a ter mais tesão, a ter mais vontade. Porque começou a mexer com a imaginação. Verdade. Né? Esses livros da minha época, eles mexiam. Então, e nem eram contos eróticos. Tinha alguma coisa, mas nada assim, né? Pornográfico, não. É só insinuação. Então, isso começou a mexer com a imaginação. Ela começou a pensar. Então, a gente precisa... A masturbação é essencial. Porque a mulher tem que saber o que ela gosta. A mulher, como ela gosta... É complicado, porque as mulheres quase nunca se tocam. E tem mulher que fala assim, há poucos dias mesmo, uma falou assim comigo, Nádia, mas eu sou casada, por que eu vou me masturbar? Aí eu olhei para ela e falei assim, você acha que o seu marido não se masturba, mesmo sendo casado? O corpo é seu, por que o outro, né? A gente dá o domínio do nosso corpo para outra pessoa. E muitos homens também gostam, né? De ver a mulher masturbando, né, Nádia? E eles se masturbam. Tem um cara que um dia falou comigo assim, que ele vai tomar banho, ele não pode demorar muito no banheiro. Porque se a mulher dele, ao menos, imaginar que ele está se masturbando, ela briga com ele e faz escândalo. Aí eu lembro do pastor Cláudio, que eu adoro. E aí, ele falando, né, que a mulher chegou no banheiro, o cara estava lá se masturbando. Né, casado, né? A mulher chegou no banheiro, o cara se masturbando, e ela começou a brigar com o marido, xingar. O marido virou e falou assim, olha, isso aqui é meu, eu ponho a velocidade... Eu pego e ponho a velocidade que eu quiser, é verdade. O corpo é da gente, né? Eu vou me tocar como eu quero, a hora que eu quero. Então, as mulheres precisam se tocar, né? É igual coçar. Quando você começa a coçar aqui, né, toda hora. Gente, pensar em sexo, você se masturbar. Quanto mais sexo você fizer, mais você vai querer fazer sexo. Verdade. É estímulo. Então, assim, o casal passa ali 15 dias sem fazer sexo, que estímulo não tem? Gente, e eu até brinquei. Muitas vezes, esses dias atendendo um casal, eu falei assim, olha, nem sempre o carro vai entrar na garagem, tá tudo bem. Sabe? Fica aquela pressão, aquela necessidade. Gente, uns amassos gostosos, lembra lá da juventude? Às vezes, muito melhor, né? Do que a própria penetração. Falando nisso, Nádia, a terapia sexual, a terapia de casal, né? Fala um pouco sobre isso, já que você tocou aí no casal que você estava atendendo. Quanto que isso é importante? Então, diálogo. Esther, as pessoas não conversam. Eu atendi um casal que o cara... né? Não vou contar nome, né? E tal. Isso tem mais tempo. O cara... eu tenho casos muito legais disso, né? Muito, muito bom. O cara estava preocupado que ele está tendo disfunção, né? Ele não está tendo ereção. Primeira coisa, homens, né? Eles têm que ir no urologista, né? Primeira coisa, foi no médico, viu
tem um urologista em Monlevade, doutor Luiz Felipe, e fala assim, Nádia, parte clínica é minha. Da mente e emocional é com você. Ele manda, encaminha para mim. Então, e normalmente, muitas das vezes, quando não tem, muitas das vezes, né, gente? Né? Cada caso é cada caso. Por isso que eu acho legal, assim, a sexualidade. Porque é individual. O que eu gosto pode ter em algum momento que você goste da mesma coisa, mas né, cada um é cada um. Isso é bárbaro na vida. Então, aí ele veio, tal, já foi em várias coisas, tá tudo aqui, os exames, tudo bem. Só que, gente, Esther, isso é científico, tá? 47% dos homens, eles têm alguma de leve a moderado, até mais, né, séria, uma disfunção sexual. Então, se tiver 10 homens... O que, por exemplo? Falta de ereção. Em algum momento, pode ser leve ou pode ser moderada, em algum momento. Gente, manter um pênis ereto é muito sangue, né? Tem que ter ali. Se o cara tá nervoso, preocupado, ele não vai ter. A gente, só que nós ganhamos. Por quê? Nós conseguimos fingir. O homem não. Né? Se ele não tiver ereto, aquilo mexe com o emocional dele. E se acontecer uma vez e ele não soube lidar com aquilo, ou a mulher falou alguma coisa, psicológico, vai pro resto, vai e ele precisa da terapia, entendeu? E o homem, Esther, ai que tristeza, por isso que eu falo muito de educação sexual. Como mulheres e homens, né, não têm educação sexual, cresce assistindo as bênçãos do filme pornográfico, não tenho nada contra, é legal, não tem nada contra, mas a gente tem que entender que ali é um filme, tem uma luz, não é tem realidade, toda uma história ali para aquilo vender. E aquilo não é a realidade, né? Claro, a rapidinha é gostoso também, né? Mas o dia a dia não é assim. Então, o homem acha que, assim, né, tem que ter penetração. E a grande maioria das mulheres não tem prazer com penetração. Nossa, importantíssimo demais você falar isso, Nádia. Esté em pleno século XXI, e eu atendo mulheres, eu faço palestra, e muitas mulheres não sabem disso. 89% das mulheres fingem. 85% das mulheres, e como diz a doutora Valéria lá de João Monlevade, às vezes ela acha até que é mais, não tem prazer com penetração. A grande maioria das mulheres, para ter prazer, precisa do estímulo do clitóris. Então, homens, não se esqueçam disso. Prestem atenção. Doutora, viu, Nádia? Por isso que eu chamo ela de doutora, tá vendo? Não, vou chegar. Vou fazer doutorado, vou ser doutora. Fala, repete isso aí, doutora. Mas, então, a mulher, nós mulheres e os homens têm que entender que... E sabia, olha que legal para nós, o clitóris não envelhece, tá, Dudu? Enquanto o homem, a mulher, o clitóris não envelhece e ele não perde o poder de prazer dele. Mesmo na menopausa? Não. Enquanto tiver. Nós não perdemos. Enquanto o homem, felizmente, né, o amigo dele deixa ele na mão, mas o nosso não. Então, a gente tem que entender, e homens, por favor, entendam isso. Há pouco tempo, conversando com um rapaz novo, 30 e poucos anos, eu falei assim, você sabe que a grande maioria das mulheres não tem prazer com penetração, né? Aí ele falou assim, Nádia, tem pouco tempo que eu fiquei sabendo. Então, é por isso que eu falo da educação sexual. Nádia, 89% das mulheres, 85%. Eu li numa revista, que fingem. Finge o orgasmo. Também, porque... Talvez seja justamente por isso, né? Por causa dessa penetração, que elas não estão sentindo prazer, Isso, né? Porque o homem foca tanto na penetração que esquece. E aí, esse casal, voltando ao casal, você me perguntou do casal, né? Eu conversei com os dois, dei essa aula. Olha, às vezes você está tão preocupado com penetração... E você dá prazer para ela de outras formas. E fui tal.
Aí depois quis conversar só com ela, né? Conversei com ele sozinho, depois com ela, e quis conversar com ela sozinha, até para entender também. Aí ela tá assim, Nádia, você falou uma coisa, é verdade. Eu não sinto prazer com penetração. E o marido preocupado que ele tinha que, sabe, penetrar a mulher. Então, assim, é gostoso a penetração? Não estou falando que é não gostoso, né? É gostoso, é prazeroso, mas às vezes vocês estão focando tanto na penetração, esquecendo de descobrir o alfabeto. Gente, massagens, Té. Gente, tantas massagens. Massagem, invistam em massagem. Você não sabe o poder que essa sua mão tem, mas a gente fica tão assim, sabe? Pega ali como se fosse aquela regra ali que a gente esquece do se permitir. Eu falo que sexualidade é se permitir, permitir ser eu, permitir ter meu prazer, gostar do que eu gosto. Isso é sexualidade. Permitir você orientar seu parceiro. Mas e quando não tem essa abertura dentro de um relacionamento, então, como que a mulher ou o homem... Eu escuto muito, às vezes, reclamações de homens. Eu não vou falar isso nunca com a minha mulher. Imagina, não vai aceitar isso nunca. E como abrir essa oportunidade, né, de falar isso? Eu dou uma dica assim, quando estiver assistindo filme, tá lá assistindo um filme, né, viu uma coisa ali diferente, vocês estão, vamos tirar para namorar. Filme qualquer filme. Tem filme que você está assistindo lá que a mulher leva um vibrador para a cama, ou alguma coisa, a mulher faz alguma coisa diferente, a oportunidade que está ali de boa, né? Você fala assim, amor, o que você acha? Vamos fazer? Vamos comprar um? E se o cara fala, para, mulher, você é louca, virou puta! Que normalmente os homens falam assim. Tem homens... O que a mulher faz nessa situação? Então, minha amiga, infelizmente, você vai ter que ir ajustando e indo devagar. Né? Por que isso, Esther? Porque deixar o diálogo para depois, se você teve um tempo de namoro, a princípio, de se conhecer, de vocês irem ali, entendeu? Construindo. Relacionamento é construção, né? Diálogo, gente. Vamos ouvir, amor, mas e se a gente tentar, sem brigar, sem ofender? Amor, vamos tentar? Se não der certo, tá bom, pelo menos a gente tentou. Eu permitisse, sabe? Tem que ter uma às vezes muito grande, é diálogo, vamos conversar, o amor. Eu queria tanto experimentar. Vai com jeitinho, com jeitinho. Gente, eu falo o seguinte, meu filho é homem. Quando eu vou, e isso vai para todo relacionamento, se eu chego para ele brigando, xingando, não sei o quê, eu já entrei com o jogo perdido. O jogo tá perdido. É verdade. Mas eu chego e falo assim, amor, olha, mas você acha, né? Isso, gente, vamos com jeito. A gente não consegue nada na porrada, né? A gente consegue ali com jeitinho. Amor, vamos tentar. O que você acha? Amor, mas eu queria. Vamos tentar? Se você não gostar, ok, mas a gente tenta. É isso aí que é a construção. E é o diálogo. E outra coisa que eu gosto de falar muito, Esther. Mulheres, se você nunca levou um brinquedo erótico para a cama, um gel, um óleo de massagem, não leve sem conversar com sua parceria. Muito tá? importante. Por quê? É o que pode acontecer, isso que você falou. A mulher compra um brinquedinho, né? Vou levar. Mas você não sabe a reação. Então, né, só faça algo conversando. Então, vai fazer uma surpresa lá, Dia dos Namorados, né? Tá comemorando lá o casamento, aniversário de casamento. Liga, manda mensagem, alguma coisa, né? E fala assim, amor, olha, prepare que hoje eu tô fazendo uma surpresa. Hoje eu tô facinho, como hoje diz o pastor Cláudio, né? Isso, eu tô facinho. Mas avisa. Você não precisa falar o que você vai fazer, mas avisa. Porque, às vezes, tem casos, Esther, da mulher preparou aquele jantar, pegou uma cadeira, pôs uma gravata e pôs um escarpão e ficou lá, do jeito que veio ao mundo, né? Esperando. O marido abriu a porta. Tem homens que vai falar assim... Estava nervoso, preocupado, brigou no trabalho, brigou no trânsito. Tem homem que vai abrir a porta e falar assim, delícia, hoje eu vou esparecer, hoje eu vou relaxar. Mas tem homem que não, né? Vai xingar, vai brigar. Então, assim,
avise, né? Para o cara chegar em casa, ele saber que vai ter algo diferente. Eu não preciso falar o que é, mas avisa. E outra coisa, né, sobre relacionamento, você me perguntou sobre a mulher ali, voltar o desejo, né, a libido. Isso. Libido é energia, gente. Então, às vezes você está direcionando sua energia para outra área, né? Então, vamos resgatar aí, vamos procurar o equilíbrio. E eu falo sempre Como? assim, que mulher, às vezes, chega para mim e fala assim, Nádia, né, hoje eu tenho que dar para o meu marido. Isso Olha acontece aí, o muito. peso, a obrigação, eu tenho que dar, né? Eu não recebo nada, eu só dou. Olha o peso aí que vem nisso. Aí eu falo assim, vamos pensar o seguinte, hoje eu vou brincar com meu marido. Igual esse casal que eu atendi. Vamos tirar esse peso, porque quando você pensa que vai transar, vai fazer sexo, hoje eu vou fazer sexo com minha mulher. Aí vem o peso, né? Daquela coisa assim, não vai subir, não vai funcionar, ela vai arrumar outro. Vamos tirar o peso e vamos falar assim, hoje nós vamos brincar. Quando você fala brincar, remete coisa boa, remete leveza. Então, hoje eu vou brincar. Vamos brincar um pouquinho hoje? Se o carro entrar na garagem, ok. Se não entrar, está tudo bem também. Então, Menos procurar cobrança, né? menos cobrança. E o problema dos relacionamentos é isso, vem muita cobrança. A pressão, tem que dar. Nossa, se eu não fizer sexo com minha mulher hoje, já me larga. Calma, vamos brincar mais. É beijo, mão aqui, aquilo na mão, vamos brincar. Tá lá na cozinha, chega brincando, na leveza, né? A gente culpa o outro, mas é a sua parte. Lembra? Vamos fazer mais a nossa parte. Sabe, às vezes eu fico triste, Esther, que quando fala assim, é, o outro tem que fazer isso. Não, você tira a responsabilidade sua e joga no outro. Isso é injusto. Eu hoje, meu marido, se não me der bom dia, se não fizer assim, eu não vou ter vontade de fazer sexo com ele, né? Não vou estar. Ele vai chegar e vai querer sexo se eu não vou dar? Calma, gente. O cara tá lá com as questões dele, né? Preocupado, conta, trabalho, é não sei o quê. Você está tirando a sua responsabilidade como se o meu desejo, meu tesão, a minha vontade depende do outro. Não, o outro faz parte, sim, é necessário, sim. Mas não tire essa responsabilidade e jogue nele, né? O outro, muitas vezes, não vai poder, não vai ser aquele galã que você viu no filme que faz isso com a mulher, que dá beijo, manda flores. Não é assim. Então, assuma a sua responsabilidade. E no Né? caso, por exemplo, quando o sexo antes do casamento, ou até no início do casamento, é muito bom, aí vai mudando um pouco, vai deixando de acontecer, né? A cobrança vem dos dois lados. O que fazer, por exemplo, para que isso mude? Porque, na realidade, né, às vezes a mulher ela deixa de ser esposa para ser mãe, principalmente quando tem filho. A gente até falou sobre isso aqui no início, né? E eu vejo que tem uma importância muito grande, né? Não só a penetração para o homem, mas também essa coisa de estar junto, porque o sexo começa ali, depois que você tem um certo tempo de relacionamento, né? O sexo começa na conversa, Amor, né? E nessa amizade, eu sempre falo, né? Que é muito importante a gente se tornar a melhor amiga do nosso marido, porque aquele fogo da paixão passa, né? E sim. depois fica essa amizade. E essa amizade mantém Ela que vai manter o mantém esse relacionamento, amor né? e mantém a admiração. Porque você, a mulher, ela transa com o cara que ela admira, mas ela não transa com qualquer pessoa, né? Isso. Então, como, por exemplo, manter isso dentro de um relacionamento que tem filho, que tem esse dia a dia, que tem a mulher, no caso, né? Levanta, arruma a casa, cuida do filho, cuida do marido, não cuida dela, esquece dela, aí é almoço, aí é janta, aí chega de noite, tem que dar para o marido, né? Como diz. O que fazer nessa situação? E o homem também, aquele o dia inteiro ali, trabalhando, tal, aquela pressão, aquela preocupação de prover, de proteger. Esse momento, como fazer isso voltar, né, para o relacionamento? A pergunta é: a pessoa quer voltar?
Sabe, Esther, às vezes a pessoa Nossa, entra... eu nunca pensei nisso. Tem aquela frase do sábio lá, né? Eu esqueci quem falou isso, mas antes de eu te ajudar, eu tenho que perguntar para você se você Se quer você ser quer ajuda. ajudado. Meu marido sempre falou isso. Então, isso é muito sério, Esther, porque a gente estava aqui falando, né? Terapia. A pessoa tem que querer. Você pode ir no melhor terapeuta. Se a pessoa não querer, nada vai resolver. Primeiro passo, eu tenho que querer. Eu atendo mulheres. Aí vem, olha, vão trabalhar, não voltam. Não volto. Mas Atendi por uma que mulher. não tem relacionamento, então? Não só Porque querem é manter o cômodo. relacionamento. Porque é cômodo. Porque Mas muitas ficam vezes infelizes no relacionamento. E os homens nessa situação? arrumam outro muitas vezes. Ou elas arrumam outro também, né? Então, eu atendi um casal, espero que tenham melhorado, e o cara falou assim: olha, se ela não buscar ajuda, eu vou separar dela. Entendeu? Eu vou separar, porque ela tem um problema, mas ela tem que buscar ajuda. Sabe? Eu falei, você quer ser ajudada? Assim, não na frente dele, né? Para não, né, situação. Mas você tem que querer, eu posso te ajudar. Eu falo sempre, quando eu atendo, existe uma ponte para atravessar. Eu posso te ajudar a atravessar essa ponte, mas quem tem que caminhar é você. Então, assim, às vezes a mulher está reclamando, mas ela não está fazendo nada para sair daquilo. Às vezes o homem está reclamando e às vezes ele também não está fazendo nada. Porque é muito fácil colocar a culpa no outro. Ah, eu estou assim porque meu marido é assim. Então, comece a olhar para você. Primeira coisa, ou independente se é homem ou mulher, a gente tem que começar a olhar para a gente. Ei, eu estou me colocando em segundo plano. Calma, a minha vida, eu tenho filhos. Eu falo com meu filho o seguinte: eu te amo, você é a razão da minha vida. Mas antes de te amar, eu me amo. Eu me amo, eu me respeito, eu me cuido. Eu gosto de mim. Então, vou me cuidar, então não vou aceitar. Então, isso tem que acontecer. A pessoa tem que querer a permissão. Porque às vezes é cômodo também para ela. Ah, eu não tenho que preocupar em pagar as contas, eu tenho tudo. Entendeu? Então, a primeira pergunta: você quer? Tá bom, vou te ajudar. Então, vamos lá. É você. Como resgatar isso? Reserve um tempo para você e seu parceiro. E se você perguntar... Ah, mas a gente já está cansado do relacionamento, está de saco cheio, não tem mais diálogo, não tem mais nada. Então, Como que... Aí tem que separar, eu não quero separar, e vai ficar feliz, né? O vai resto da viver vida, ele infeliz. feliz, ela Vai feliz, viver os dois infeliz. traindo, uma confusão danada, né? Vai viver infeliz. É. Né? Ah, não quero separar, porque o meu sonho da família Juntas. Família Perfeito. Doriana, né? Doriana. Aquela família linda. Não existe aquilo. Né? Relacionamentos são os ajustes. É buscar o equilíbrio aí. Diálogo. Ter o tempo só do casal. Vamos sair só nós dois, vamos viajar só nós dois. Aí começa tudo em família. Aí leva sogra, passarinho, não sei o quê. Nossa, pai, ninguém aguenta isso. E ninguém aguenta. É criar. É igual eu falei antes. Vamos, primeira pessoa começa a se olhar. Opa, peraí. Existe uma mulher aqui dentro desse corpo. Existe um homem aqui. Peraí, o que eu quero para mim? Né? Porque os filhos, eles vão criar e vão voar. E vai sobrar ali vocês dois. E está acontecendo muitos divórcios depois que os filhos saem de casa. Verdade. Porque o que segurava ali eram os filhos. Eu conheci um casal que separou depois de 39 anos de Isso. relacionamento. Eu falei, gente, mas não separaria nunca. Já passou por todos os desafios, né? Mas aí os filhos chegou já estão aquela criados. questão. E né? agora, Quem né? sou eu? Quem sou eu nessa história aqui? Interessante também o quanto que os homens e mulheres, nessa idade, né, depois de 30 e tantos anos de relacionamento, se descobrem também homossexuais. Você faz terapias Sempre foi, também? né? Sempre foi, Sempre né, foi, mas Esther? aí, na realidade, teve coragem depois de um certo De tempo, assumir, né? né? De assumir. Porque chegou no momento da vida que pensou assim: olha, hoje eu estou com 60 anos, meus filhos estão seguindo o caminho dele, quem sou eu? Aí é a hora que está se permitindo. E você faz muita terapia de casal homoafetivo? De casal, não. Eu atendo. Mas assim, independente. São os você mesmos casal, desafios. A mesma coisa, Esther. Mesma coisa. Você é um casal homo ou hétero, é os mesmos dilemas. Eu atendi um homossexual
que ele, né, tem um relacionamento, e é mesmo assim, é ele deixando de fazer as coisas que ele gostava para agradar, é só ele que abria mão da vida dele, da vontade dele. Ele gostava de música, não ouvia porque a parceria não aceitava, não gostava, ele gostava de, entendeu? Somos, Mesma antes coisa, de né? ser, antes de ter o gênero ali, somos seres humanos, né? Independente ali se é homem ou mulher, dependendo do gênero, é um ser humano. Então, não muda não, só muda o endereço, porque as questões ali, né, os medos, inseguranças, estão vindo ali, ó. São humanos. Ô, gente, a gente ficaria aqui hoje a noite inteira só falando sobre isso. Foi muito bacana, porque a gente falou, né, sobre o sexo na fase infantil, né? A adolescência, o sexo no casamento, né? Um pouquinho do sexo do homoafetivo. E já tem 1h30, mais ou menos, que a gente está aqui conversando, e a gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre todos esses assuntos E importantíssimos, né? rende, e o assunto E rende, vai rende, e rendendo. rende. Nádia, um livro, qual um livro que você deixaria aqui como referência para que as pessoas mudem a sua sexualidade e sua vida sexual? Um livro, nossa, eu leio tanto. Eu gostei muito desse livro que chama Inteligência Sexual, sabe? Eu achei ele bárbaro. Não sei a autora, o autor é um terapeuta, e ele fala muito dessa questão da nossa sexualidade, que a gente vai envelhecendo, nosso corpo vai mudando por N questões, por uma doença. Eu tive que fazer ajustes na minha vida, né? Então, como lidar com isso? Eu gosto muito desse livro, que chama Inteligência Sexual. Gosto muito de uma autora, chama Esther. Ela é americana. Não, ela não é americana, mas ela mora nos Estados Unidos. Esqueci, ela tem livros muito legais nessa área. Mas para indicar, esse Inteligência Sexual é um livro bem legal. Um conselho final para que o sexo continue dentro do casamento, dentro do relacionamento, e que a vida seja assim feliz e com muitos gozos. Amém. Primeiro é se amar muito. Eu acho assim, eu fiz uma palestra para Itabira, para a Faculdade UNA, perguntaram para mim quais os maiores tabus, né, da sexualidade. E eu acho que, principalmente para nós mulheres, o maior tabu que a gente tem que vencer todo dia é levantar da cama, pôr o pé no chão e falar assim: eu amo muito essa pessoa que está nesse corpo. Ela é especial, ela é única, ela tem sonhos, tem desejo. Então, acho que o maior desafio que a gente tem que vencer todo dia é se olhar no espelho, ver os cabelinhos brancos, ver a ruga. E se amar, né? Se amar, eu sou eu desse jeito. E quem gostar de mim vai ter que gostar de mim assim. Se não gostar, tá legal também. Eu não sou doce de leite e tá tudo bem. Então, não é conselho, mas é um pedido mesmo, sabe? Da pessoa começar a se olhar todos os dias e ver que dentro desse corpo aí tem um ser humano, uma mulher, um homem que tem sonhos, tem desejo, tem tesão, tem vontade. E se permitir a ser o que você, né, quer ser. As pessoas vão falar, né, mas quem paga suas contas é você. Então, eu falo que cada ano eu tenho uma palavra. Esse ano eu estou com a palavra permissão. Então, é permitir ser você. E quem gostar de você, vai gostar de você do jeitinho que você é. Gente, a gente encerra aqui hoje mais um episódio aqui do Pode Sim com a Esther Sanches, com essa pessoa maravilhosa, doutora, obrigada, viu? Por que eu a chamo de doutora? Vou fazer doutorado, pode deixar, Esther. E assim, se vocês gostaram, compartilhem com mulheres, com homens, com outras pessoas, né, que possam aprender um pouco mais aqui nesse podcast hoje. E o contato, qual que é o seu contato? Eu atendo em João Monlevade, na Medlab, ali na Avenida Ubicada 587, atendo lá. O meu Instagram é Nádia Guimarães, _sexóloga. E tem o meu telefone, o WhatsApp, que é 31 996810882, que também vocês podem entrar em contato comigo.
Gente, esse podcast vai ser editado, tá? A gente vai deixar todas as informações ali para vocês, tá? E quem quiser procurar a doutora Nádia, né? Vai ter... a doutora Nádia Guimarães. Vai estar ali, né? Toda a informação. E se precisarem também do contato dela, é só entrar em contato comigo, tá? Esther Sanches Brasil, que é o meu Instagram. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu amo falar sobre sexualidade, que eu acho assim, é tão importante a gente falar de coisas que vão estar com a gente desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. E falar como isso, esse bate-papo, essa coisa leve, gostosa, prazerosa. Eu falo, não preciso ser vulgar para falar de sexualidade. Tem hora e momento para tudo. Né? Obrigada, Esther, pela oportunidade. Obrigado ali a Elisete, nossa amiga em comum. Elisete. Vem cá, Elisete, faz favor. Chega aqui só um minutinho. Ela que fez esse encontro acontecer. Obrigado, Dudu, aqui, aí, Dudu, pelo daqui a pouco o Dudu apoio, vai vir aqui também, Dudu. Apoio. Né? Elisete aqui, sargento Elisete, que sempre está fazendo abençoada, palestras aí no nosso evento de mulheres. Muitíssimo obrigada, viu? Dudu, vem cá aparecer a sua carinha também, Dudu. Agradecimento aqui muito especial, prestando Dudu, atenção em prestando tudo. atenção em tudo. Aí o Dudu, que vai Obrigada, Dudu. Dudu, abaixa mais um pouquinho, aquela câmera uma aula, lá. né? Obrigada aí pelo apoio, viu, obrigada, Dudu? Viu? Boa noite, gente. Boa noite, muito obrigada. Até a próxima. Tchau.